perfil amaldiçoado do Reddit. Se você passa tempo demais lendo histórias de terror no Reddit, uma hora elas deixam de ser apenas contos da cripta e começam a se parecer com relatos sobrenaturais. Foi isso que aconteceu comigo. E, sinceramente, eu preferia ter continuado lendo ficção. Meu nome é Ethan Garland, tenho 34 anos. Trabalho como editor de conteúdo digital em Nova Jersey. Cresci obcecado por tudo relacionado ao sobrenatural e ao paranormal. Sempre fui daqueles que liam histórias de terror tarde da noite, com o quarto escuro, esperando que algo estranho acontecesse. Mas nunca aconteceu. Até eu topar com o que chamam de o perfil maldito do Reddit. Era uma noite qualquer, em meados de setembro, quando encontrei um tópico oculto dentro do subreddit R. Noslieb. O título era simples, mas intrigante. Se você está lendo isso, ela já sabe seu nome. Pensei se tratar de mais um dos muitos contos de horror que circulam por lá. Mas a diferença estava nos comentários. Não havia nenhum. O post tinha milhares de visualizações, mas nenhum voto, nenhuma resposta, nenhum envolvimento. Pior, quando eu atualizei a página, a postagem havia sumido. Resolvi procurar pelo autor, mas o perfil estava suspenso. O nome era Reflected End, uma conta recém-criada com apenas uma única atividade. Aquele post, nada mais. Mesmo assim, algo em mim dizia que aquilo não era só um conto de horror. Era uma armadilha, uma porta aberta para algo que não devia ser acessado. Naquela mesma madrugada, recebi uma mensagem direta no Reddit. Era do próprio Reflected End. A mensagem dizia: ela também lê, ela está no reflexo. Evite espelhos, evite seu próprio rosto. Fechei tudo, achando que fosse uma brincadeira elaborada. Mas o problema começou quando minha câmera do notebook se ativou sozinha. Mesmo desligada, uma luz piscava. O programa de gravação mostrou uma única imagem capturada. Meu quarto vazio. Só que havia um espelho no fundo, e nele, algo estava de pé. Não era humano. A figura tinha cabelos longos demais, cobrindo o rosto por completo. A pele era amarelada, enrugada, como se estivesse submersa há muito tempo. E mesmo sem olhos visíveis, dava para sentir que me encarava através do reflexo. A partir dali, as coisas começaram a se deformar. No Reddit, cada vez que eu entrava, meu feed era preenchido com tópicos que eu não seguia. Subreddits que não existiam, como R trazo, R espelho aberto, R reflexo noturno. Em todos, só havia uma única postagem, sempre com fotos de banheiros abandonados, espelhos quebrados e frases que pareciam saídas de uma seita obscura. Ela atravessa superfícies lisas. Evite a água parada. Não fale seu nome perto do espelho. Comecei a desconfiar da minha sanidade. Os aparelhos eletrônicos de casa falhavam quando eu tentava desligá-los. A tela do computador começou a embaçar. Quando olhava de perto, via imagens que não deveriam estar ali. Pessoas paradas atrás de mim. Uma mulher parada no teto, rosto deformado, presença constante. Minha namorada, Jéssica, notou meu comportamento estranho. Quando mostrei o print da câmera, ela riu. No dia seguinte, me deixou sozinho por algumas horas. Nunca mais voltou. Seu número foi cancelado. A conta no Instagram deletada, como se ela nunca tivesse existido. Voltei ao Reddit. Desesperado. Tentei buscar ajuda, mas minha conta estava bloqueada de comentar. Todas as mensagens que eu tentava postar eram substituídas pela mesma frase. Você é apenas o reflexo. Meus amigos começaram a me evitar. Colegas do trabalho disseram que alguém igual a mim esteve no escritório, mas não falava nada. Só ficava parado diante do vidro do elevador, encarando o próprio reflexo por horas. Disseram que os olhos estavam completamente pretos. Fui ao psiquiatra. Ele me diagnosticou
com distúrbio dissociativo, prescreveu remédios, mas na mesma noite, recebi uma nova notificação do Reddit. Era uma transmissão ao vivo do perfil O Reflected End. O link sumia em segundos, mas eu consegui clicar. O vídeo mostrava um quarto escuro e dentro dele, eu ou alguém idêntico a mim. A versão no vídeo escrevia em um caderno. Cada palavra surgia no Reddit, em tempo real. Ele escrevia: a carne é temporária. O reflexo é eterno. O espelho nunca esquece. Corri até meu banheiro e cobri todos os espelhos, até o da tela do celular. Desconectei tudo, mas as superfícies refletivas já não pareciam obedecer a leis normais. A água da torneira começou a embaçar imagens que pareciam movimentos. A tela do micro-ondas formava rostos quando desligado. As janelas deixavam de mostrar a rua e começavam a repetir meus gestos com atraso. Eu não estava mais seguro em lugar nenhum. Voltei ao Reddit uma última vez. A plataforma estava diferente. Os ícones vermelhos do site haviam virado cinza. Os tópicos apareciam distorcidos. E no topo do site havia uma aba nova chamada R. Reflexovivo. Nela, apenas um post, com meu nome como autor. Mas eu não tinha postado. O título era: O reflexo finalmente venceu, e a imagem mostrava meu rosto, mas sorrindo de um jeito que eu nunca sorriria, como se a versão do espelho tivesse tomado meu lugar. A luz da casa falhou. E quando voltou, percebi que minha sombra estava do lado errado da parede. Fiquei preso, não fora do espelho, mas dentro dele. Hoje, se você procurar pelo meu nome no Reddit, não vai encontrar Ethan Garland. Vai encontrar o Vidrofrio, o perfil posta. Imagens borradas de banheiros, reflexos em telhados e comentários desconexos que terminam sempre com a mesma assinatura. Contos de horror nunca terminam, apenas se repetem. E se por acaso, ao rolar o feed do Reddit, você vir uma notificação que não deveria existir, evite clicar, evite o reflexo, evite conhecer o outro lado, porque há relatos sobrenaturais que não são apenas histórias de terror. São contos do além, narrativas sombrias, contos de horror que se infiltram como vírus, e quando entram, eles escrevem no seu lugar. Conexão perdida no Reddit. Havia um canto esquecido da internet, onde histórias de terror não eram apenas contadas, elas eram vividas. E um desses relatos surgiu em uma madrugada de outubro, no subreddit r/naslip. O autor se identificava apenas como o Burnt Copper 87. E o título da publicação era curto, direto, mas profundamente perturbador. Alguém respondeu um comentário que nunca fiz. A história começou como tantas outras naquele espaço sombrio da plataforma, onde milhares postam suas experiências como se fossem reais. Mas havia algo naquela narrativa que prendia. Ela não parecia um conto, parecia uma confissão. O narrador dizia ter recebido uma notificação de resposta em uma discussão sobre gravações de áudio paranormal. Quando clicou, encontrou um comentário supostamente feito por ele, descrevendo um episódio ocorrido em sua infância. A descrição era minuciosa. A rua onde morava, a noite em que ouviu alguém bater na janela 3 vezes, os detalhes do carpete azul, com uma mancha que jamais saía, e a risada abafada que vinha do andar de baixo, enquanto seus pais dormiam. O detalhe mais macabro era que ele nunca havia contado aquilo a ninguém, nem mesmo em seu diário. Nos comentários, usuários reagiam com ceticismo e medo. Outros diziam já ter visto algo semelhante acontecer. Mas o que chamou atenção foi uma conta recém-criada, que comentou: "Você sabe o que fez em 2003? Eles só estão lembrando você." O autor sumiu por 2 dias. Depois voltou, mas com outra conta. Disse que a original fora suspensa por comportamento incomum,
apesar de não ter feito nada. Postou capturas de tela mostrando mensagens de pessoas que ele nunca havia adicionado. Algumas diziam, volte ao porão. Outras mostravam fotos pixeladas de seu quarto, tiradas do canto onde ficava sua estante. O detalhe mais aterrador era que sua webcam estava desconectada há meses. A comunidade do Reddit acompanhou a situação por semanas. Moderadores arquivaram os posts por segurança do autor. Mesmo assim, prints circularam. No último relato, ele contou que começou a ter sonhos com uma figura de rosto coberto por papel alumínio, parada ao pé da cama, em todos os sonhos. Essa figura dizia apenas uma frase: você já contou, mesmo sem saber. Na manhã seguinte à publicação final, seu perfil foi excluído. Não desativado, excluído. As postagens sumiram. As capturas de tela passaram a retornar erro ao abrir. Moderadores alegaram que não podiam comentar sobre casos individuais. Foi então que Stephen, um escritor e jornalista investigativo de 41 anos, conhecido por caçar histórias escondidas em arquivos digitais, decidiu investigar mais a fundo. Ele tinha um blog com certa notoriedade por explorar os contos do sobrenatural, que atravessavam o véu da ficção e flertavam com a realidade. Stephen conseguiu recuperar trechos arquivados da conta deletada. Usou ferramentas de rastreamento e localizou o IP original. A cidade era Aberdeen, Escócia. Ele viajou para lá, convencido de que havia encontrado algo que ultrapassava os limites da ficção colaborativa. Aberdeen era fria, cinzenta e úmida. A casa que rastreou estava abandonada. Portas emparedadas, vidros quebrados, dentro, móveis velhos cobertos com lençóis e uma estranha marca circular no chão da sala, desenhada com fita adesiva prateada. No centro do círculo, um notebook fechado. Ao ligá-lo, a tela piscou 3 vezes e então um programa de chat antigo se abriu sozinho. A conversa estava ativa. Usuário. Você demorou? Stephen respondeu, perguntando quem era. A resposta surgiu instantaneamente. Usuário. Você também sonha com ela? Stephen congelou. Em seu blog, nunca revelara seus pesadelos. Desde 2012, sonhava recorrentemente com uma mulher vestida com véu branco, parada de costas. Diante de um espelho quebrado, ela não se movia, mas ele acordava com a garganta arranhada e marcas nos pés, como se tivesse caminhado descalço no asfalto. Usuário. Você escreve sobre o que não devia. Stephen desconectou o notebook. Tentou sair. A porta havia se fechado sozinha. Luzes começaram a falhar. Um zumbido tomou conta do ambiente, não vindo dos ouvidos, mas de dentro da cabeça. Ele apagou. Acordou em sua casa, 3 dias depois. Não lembrava como havia retornado. No computador, seu navegador estava aberto no Reddit, na página de R. Noslie. Um novo post fixado. Título: Você encontrou a casa. Agora, ela encontrou você. O autor do post, o Stephen Kinwasrai. A foto de perfil era o próprio rosto de Stephen, tirado de cima, como se alguém estivesse em pé sobre ele enquanto dormia. O fundo era o mesmo quarto do sonho. Tentou deletar a conta. Não conseguiu. Tentou sair do site. O botão não funcionava. E cada vez que digitava uma palavra, o texto era completado automaticamente, com palavras que ele jamais teria escolhido. Desde então, ele parou de escrever. Mas sua página ainda recebe atualizações. Postagens que ele não faz. Histórias que ele não viveu, mas que estão sendo escritas em seu nome. Em todas elas, uma frase se repete no final, sempre em letras minúsculas. Nunca foi ficção. O vídeo, que nunca devia ter sido postado no Reddit. O silêncio da madrugada
Tem sons que só ouvem aqueles que permanecem acordados tempo demais. Matthew Roy, professor universitário e especialista em comportamento humano, sempre preferiu a companhia da noite. Mas naquela madrugada em especial, o som era outro. Um som eletrônico, mecânico, quase imperceptível. O barulho de uma notificação vinda do Reddit. Era um vídeo. Título: Não assista até o fim, se quiser continuar dormindo em paz. Publicado no subreddit R. Vídeos de terror, que ele conhecia bem. Mas este não estava entre os principais. Não tinha votos, nem comentários. O link parecia ter sido jogado ali, como uma armadilha, esperando a vítima certa. O vídeo mostrava uma sala mal iluminada, com paredes nuas e uma única cadeira de madeira. Na cadeira, alguém sentado, rosto coberto por um lençol, corpo imóvel. O tempo de reprodução marcava 57 minutos. Matthew, o cético, clicou por curiosidade acadêmica durante os primeiros 15 minutos. Nada aconteceu. Nenhuma fala, nenhum movimento. Apenas um leve zumbido no fundo. Um som que parecia vir de longe, mas que dava a sensação de ecoar dentro da mente. Aos 29 minutos e 20 segundos, a figura na cadeira levantou lentamente a cabeça. O lençol não caiu, mas o corpo pareceu ganhar peso. Os ombros relaxaram. Algo o habitava agora. Aos 33 minutos, a figura apontou diretamente para a câmera. Na mesma hora, o celular de Matthew vibrou com uma nova notificação do Reddit. A tela piscou. Era uma mensagem automática. Você foi visto. Matthew fechou o navegador. Reiniciou o roteador. Nada disso importava mais. Algo havia mudado. Sentia uma presença atrás de si. Mas todas as vezes que se virava, só encontrava o reflexo da própria dúvida. Na noite seguinte, o vídeo estava fixado na home de sua conta do Reddit. Mesmo tendo sido deletado, o título havia mudado. Você está sendo assistido. O contador de visualizações era 0, mas havia uma nova aba no perfil dele, chamada R Narrativas Sombrias. Ao clicar, o site travou por segundos e, quando voltou, exibiu uma transcrição automática do vídeo. Mas não era uma transcrição comum. Era um relato sobrenatural, uma descrição exata dos pensamentos de Matthew durante o dia anterior. Todas as palavras que ele não tinha dito, em voz alta, estavam ali, reescritas como contos de terror, relatos do além, como se sua mente tivesse sido transformada em um diário público. O mais perturbador, o nome da conta que postou o vídeo, Sonode, outros, não existia no sistema. Não aparecia em buscas, não podia ser bloqueada. Nas noites seguintes, Matthew passou a ouvir sons no apartamento. Um tic-tac, que não vinha do relógio. Uma respiração cadenciada, que não era dele. Um zumbido que parecia vibrar sob o piso. Ele começou a gravar suas noites com um celular apontado para a cama. O vídeo da primeira madrugada mostrou apenas ele dormindo. Mas aos 29 minutos e 20 segundos, a câmera caiu sozinha e se posicionou diretamente para o rosto dele, como se alguém tivesse ajustado. No segundo vídeo, aos 33 minutos, o lençol em sua cama subia levemente, não como se ele se mexesse, mas como se algo estivesse entrando com ele ali. Ele tentou denunciar o conteúdo ao Reddit. A plataforma retornou uma mensagem vaga, dizendo que a postagem havia sido criada fora do sistema. Nenhum moderador tinha acesso. A recomendação era simplesmente ignorar. Ignorar o quê? As noites seguintes foram piores. O vídeo deletado voltava a aparecer em diferentes subreddits, R Historias de Terror, R Relatos Sobrenaturais, R Contos do Além, sempre com o mesmo tempo de reprodução, sempre com o mesmo alerta. Não assista até o fim, mas ele assistiu. E aos 57 minutos, a figura na cadeira retirou o lençol do rosto. O que viu não era um rosto humano,
Era o dele mesmo, mas sem expressão, sem alma. Um espelho sem reflexo. A criatura se levantou, caminhou até a câmera e tampou a lente com a palma da mão. Na manhã seguinte, Matthew acordou no chão do banheiro, com a tela do celular travada em uma transmissão ao vivo do Reddit. Na imagem, uma cadeira vazia. Mas ele não lembrava de ter iniciado aquilo. Aos poucos, começaram a surgir comentários. Já é tarde demais. Ele agora é parte da história. O vídeo vai continuar, com ou sem ele. O Reddit começou a se modificar em sua tela. As letras mudavam de forma. As imagens se embaralhavam. Os subreddits sumiam. E em seu lugar apareciam categorias como R. Vidrosobrevida, R. An. Horrorlatent, R. Espacos que lembram. A sanidade de Matthew começou a escorrer pelos cantos da realidade. Ele passou a ver rostos em objetos inanimados. O abajur respirava, as portas exalavam calor. A luz do monitor piscava em código Morse que dizia: desperte. Ele não dormia mais. A polícia foi chamada dias depois por vizinhos que ouviram gritos abafados. Quando entraram no apartamento, não havia sinal de Matthew, apenas a cadeira voltada para a parede, o notebook ligado e o Reddit aberto em tela cheia. No vídeo, uma figura sentada, com um lençol sobre a cabeça. Na legenda, a cadeira está pronta para o próximo. E até hoje, vez ou outra, o vídeo ressurge, sem curtidas, sem comentários, mas sempre assistido por alguém que não deveria estar ali. O usuário que não existia no Reddit. Se você passa muito tempo no Reddit, talvez já tenha visto coisas estranhas. Um post deletado que aparece do nada, um comentário antigo, respondido por alguém que não deveria estar mais ativo. Uma conta suspensa que continua postando. Foi assim que começou a minha história. Meu nome é Daniel Velon, tenho 36 anos, sou técnico de redes e passo mais tempo online do que gostaria de admitir. Frequento o Reddit desde 2009. Sempre gostei de subreddits obscuros, aqueles que só aparecem se você digitar o nome completo. Foi em um desses lugares que tudo começou. O subreddit chamava-se R. Oculta. Era privado, mas encontrei um link em um comentário perdido dentro de RRG. Quando cliquei, uma tela preta apareceu com a seguinte mensagem: você foi aceito. O conteúdo ali era desconcertante, não era gore, nem conteúdo ilegal. Eram capturas de tela de subreddits que nunca existiram, segundo a própria plataforma. Temas que pareciam variações distorcidas de tópicos reais, como R. Paisagem sem tempo, onde só apareciam fotos de lugares impossíveis, prédios sem portas, rodovias em linha reta que terminavam em neblina sólida, escadas que terminavam no teto. No meio dessas publicações, havia um perfil chamado U. Shelter Below. Ele nunca escrevia palavras, apenas postava códigos, imagens de túneis e frases enigmáticas como ela acorda às 3h12. O estranho é que, mesmo em posts que não tinham relação alguma, esse perfil estava sempre lá, sempre entre os 5 primeiros comentários. Quando cliquei para ver o histórico da conta, o Reddit deu erro. Fiquei obcecado. Comecei a anotar os horários dos comentários, os padrões. Descobri que ele postava exatamente de 5 em 5 dias, sempre no mesmo minuto, sempre às 3h12 UTC, em uma das publicações. Ele respondeu a um post meu de 2 anos atrás, em RNoslie, mas o post estava arquivado e fechado para comentários desde 2021. A resposta dele dizia: você ainda tem tempo. Naquela noite, sonhei com uma sala subterrânea, fria, com chão metálico. Um som constante de algo gotejando no escuro. Havia uma luz vermelha no teto, que piscava
Devagar, no centro da sala, um monitor. Nele, o símbolo do Reddit, mas o alienígena estava sem olhos. Acordei com a sensação de estar sendo observado. Tentei denunciar o perfil. O Reddit me respondeu com uma mensagem automática. Mas minutos depois, recebi uma mensagem direta de um administrador. Não o nome de um admin conhecido, era apenas a palavra inferior. A mensagem dizia: não se aproxime da conta novamente. Isso não é um usuário. Não acreditei. Continuei seguindo os rastros. Mr. Glitch, underscoring, 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 Matrix. Encontrei menções a Shelterbello datadas de 2015, 2012, 2010. Mas o perfil só foi criado em 2022, segundo a plataforma. Comecei a falar sobre isso em outros fóruns. Usuários me mandavam prints de comentários que sumiam segundos depois. O mais inquietante mostrava Shelterbello dizendo: Daniel precisa parar de cavar. Meu nome não estava em lugar nenhum. Nem em posts, nem no Reddit. Eu usava apenas o apelido de Vel87. Não havia como aquela conta saber meu nome real. Uma madrugada, recebi um aviso de que minha conta havia sido suspensa por violar diretrizes da comunidade. Quando tentei entrar, a tela mostrou apenas uma frase: você abriu o suficiente. A partir daqui, ela olha de volta. Meu computador reiniciou. Ao voltar, o navegador abriu sozinho no Reddit, no perfil de Shelterbello. Só que, dessa vez, ele estava transmitindo ao vivo. Um vídeo em 480p, a imagem mostrava uma sala mal iluminada. No centro, uma cadeira, e na cadeira, alguém amarrado. A câmera estava posicionada como se alguém muito alto estivesse filmando de cima. Reconheci o casaco da pessoa sentada. Era meu. Levantei da cadeira, olhei ao redor. Estava em casa, tudo normal. Mas a transmissão continuava. Ao vivo. O homem no vídeo estava imóvel, mas sua cabeça começou a girar muito devagar, como se percebesse algo por trás da câmera. Então a transmissão caiu. A partir desse dia, a conta Shelterbello passou a comentar em todos os tópicos que eu lia. Mesmo sem interagir, eu abria R-Technology e lá estava ele. Ela entende eletricidade melhor que você. Entrava em R-True Crime e lia. Você também coleciona segredos mortos? Não coleciona. Decidi deletar meu perfil, formatar o computador, mudar de IP. Nada adiantou. O Reddit continuava mostrando a conta nos tópicos recomendados. No meu e-mail, comecei a receber alertas de login em cidades que nunca visitei. Um dia, ao tentar fazer login novamente, a tela ficou preta e uma voz surgiu no fundo do áudio. Era digitalmente alterada, mas falava meu nome, letra por letra. Em seguida, disse: você será o próximo post. Desconectei tudo. Passei semanas longe da internet. Quando voltei, descobri que alguém havia recriado minha conta. O perfil de Vel87 estava ativo, postando, contando histórias que eu nunca escrevi, com fotos da minha casa, com fotos do meu quarto. Uma delas mostrava uma silhueta atrás de mim, refletida na televisão desligada. Tentei contato com o suporte do Reddit. Eles disseram que a conta estava suspensa por comportamento fora do padrão humano. Ninguém me explicou o que isso significava. Naquela noite, a energia acabou por segundos. Quando voltou, todos os meus monitores estavam ligados, no centro da tela. Uma mensagem: você será visto, você será lido, você será esquecido. Hoje, não uso mais o Reddit, mas todo dia recebo mensagens automáticas de tópicos que nunca segui, sempre com o mesmo nome no remetente. Sempre às 3h12, sempre com a mesma assinatura: Shelterbello, administrador do subsolo. A sala 56.
Poucas pessoas conhecem o nome da cidade de Belmont, uma comunidade pacata no estado do Maine, nos Estados Unidos. É o tipo de lugar que parece existir apenas entre folhas mortas e colinas nubladas, onde os dias são todos iguais e o tempo parece girar em círculos. Foi ali que Arthur Crane se isolou depois que abandonou o emprego em Boston. Tinha 42 anos, era redator técnico e costumava dizer que precisava de silêncio. Alugou uma antiga pousada desativada, chamada Avenrest, um prédio de 2 andares, cercado por floresta e neblina. A estrutura tinha 9 quartos no térreo e 12 no andar superior, todos numerados, exceto um. A porta, entre o quarto 55 e o 57, estava marcada com tinta apagada, quase invisível. Apenas se você inclinasse a cabeça para o lado, certo poderia ver os contornos da inscrição. Sala 56. Arthur nunca pensou em entrar, até o dia em que fez uma postagem despretensiosa em um fórum no Reddit, perguntando se mais alguém já havia morado em pousadas antigas e descoberto cômodos não listados no mapa. Ele recebeu algumas respostas típicas, piadas, teorias da conspiração. Mas uma resposta chamou sua atenção. Um perfil anônimo apenas escreveu: a sala 56 não está vazia. Ela espera. Arthur sorriu. Pensou em ignorar. Mas naquela noite, a maçaneta do quarto, ao lado do dele, começou a vibrar sozinha. Não era barulho comum, era uma frequência. Um padrão, como se alguém estivesse tentando abrir com pressa, mas sem força. Ao se aproximar da porta 56, a vibração parou. Quando encostou a orelha na madeira antiga, sentiu algo gelado do outro lado. Não era ar, era ausência de ar. Um vácuo, uma pressão que puxava o som para dentro. No dia seguinte, ao tentar responder ao comentário no Reddit, percebeu que a postagem havia sido deletada. O fórum estava fora do ar, mas a mensagem permaneceu gravada em sua tela, piscando, mesmo com o navegador fechado, como se fosse uma notificação presa no tempo. Arthur decidiu abrir a porta. Ela rangeu com um som oco, diferente das outras. O interior da sala 56 era escuro demais, mesmo para o meio-dia. O ambiente tinha cheiro de poeira, mas não havia partículas no ar. O chão parecia absorver os passos. Era um quarto idêntico aos outros, mas as paredes não refletiam luz. As lâmpadas não acendiam. O relógio de pulso de Arthur parou no exato momento em que entrou. Sobre a cômoda, um espelho quebrado, com inscrições riscadas no vidro. Um símbolo que ele não reconhecia. No canto oposto da cama, uma cadeira voltada para a parede, e ao lado da cadeira, uma caixa de madeira com as iniciais AK gravadas, suas iniciais. A caixa estava trancada. Ao tocá-la, Arthur ouviu o barulho de algo se arrastando no teto. Não como um rato. Era mais pesado, como unhas longas sendo arranhadas na madeira do sótão. O som cessou quando ele recuou da caixa. Nos dias seguintes, a sala 56 começou a alterar o ritmo da casa. As janelas amanheciam abertas. O rádio tocava vozes que não pertenciam a nenhuma estação. Um dos quadros caiu no meio da madrugada, revelando uma inscrição escrita com carvão atrás da parede. A presença já te viu. Arthur tentou sair de Belmont. Na estrada, seu carro perdeu a direção sozinho. O GPS travou apontando apenas um local, Avenrest, sala 56. Ao voltar para a pousada, encontrou sua mala desfazendo-se sozinha no corredor. A porta 56 estava aberta, e lá dentro uma luz pulsava, como um coração batendo fora do corpo. Ele tentou registrar os eventos no Reddit novamente, mas ao digitar o número 56, o site travava. Em qualquer lugar, em qualquer dispositivo. Os comentários que conseguia publicar eram automaticamente editados por alguém desconhecido, com mensagens do tipo: ela agora sabe,
que você existe. Arthur começou a se deteriorar, cabelos caindo, insônia, vozes o chamando à noite. O espelho da sala 56 reaparecia em seus sonhos, mostrando seu reflexo preso do lado errado. Um reflexo que o observava com olhos negros, fundos e secos como cinzas. Na última tentativa de contato com o mundo, Arthur deixou uma câmera gravando durante a noite. O vídeo mostrava ele dormindo, e por volta das 3h18, a porta da sala 56 se abrindo sozinha. Do interior, uma figura feminina saiu de costas. A pele era fina, como papel molhado. Ela não pisava, deslizava, e parou ao lado da cama de Arthur. Não se movia, não respirava. Ficou ali até o vídeo escurecer. No dia seguinte, a pousada estava vazia. Nenhum sinal de Arthur. Mas seu perfil no Reddit continua ativo. Posta em horários aleatórios. Sempre o mesmo tipo de conteúdo. Fotos da pousada por dentro. Ângulos que ele nunca poderia ter fotografado. A sala 56 agora aparece em fóruns que não existem mais. Ela é mencionada em comentários de usuários que nunca se cadastraram. O endereço da pousada desapareceu do Google Maps. Mas se você pesquisar por Everest Belmont no Reddit, talvez encontre uma postagem antiga com uma foto em preto e branco. Se olhar com atenção, verá Arthur parado diante de uma porta. A placa está desfocada, mas dá para distinguir o número 56. E se o post desaparecer segundos depois de abrir? Lembre-se, ela viu você.